Saudações a todos, professor Fabão tá na área. Hoje nós vamos aprender sinais e raízes da função. Se você quer aprender este conteúdo, fique comigo até o final desta aula e rodou! Nós vamos iniciar nossa aula estudando o sinal da função. Já quero te adiantar que o erro mais comum é o aluno confundir o estudo dos sinais com o fato da função ser crescente, decrescente ou constante. Isso nós não vamos estudar agora. Como já dizia o filósofo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como que nós vamos estudar o sinal da função? Primeiro, analisando se a função está na parte de cima do eixo x, também chamado de eixo das abscissas, ou se a função está na parte de baixo. Observem na tela. Primeiro, eu tenho essa parte que está de vermelho. Essa é a parte da minha função, onde a minha função ela é positiva. Agora, vou verificar a parte de baixo. Essa parte que está de azul. Essa parte, a minha função é negativa. Pronto. Identifiquei onde que a minha função é positiva e onde que ela é negativa. Agora eu vou identificar o intervalo que isso acontece. A minha função ela é positiva, ou seja, está na parte de cima, no intervalo que vai do menos infinito até o 3. Esse intervalo, a minha função ela é positiva. Agora eu vou para a outra parte. O intervalo onde a minha função ela é negativa, que o intervalo vai do 3 até o mais infinito. Isso é analisar os sinais da minha função. Agora nós vamos ver um gráfico de uma parábola. Observe aí na tela. Eu tenho aí uma parábola e eu vou analisar cada parte desse gráfico. Primeiro, a parte que está do lado de cima, essa parte que está aí de vermelho. Vou pegar o intervalo no eixo dos reais, que faz referência a essa parte que está de vermelho. Esse intervalo vem do menos infinito e vai até o x1. Justamente nesse intervalo, a minha função está em cima. Se você puxar algumas setas nesse intervalo que está de verde em direção à minha função, olha o que vai acontecer. Todas as setas vão estar para cima, porque essa parte da minha função ela é positiva. Agora eu vou continuar. Olha aí a parte de baixo, ó, que eu marquei de azul. Vou agora determinar o intervalo dessa parte. Ele vai do x1 até o x2. Eu coloquei aí de marrom na tela. Se eu puxar algumas setas dessa parte marrom em direção à minha função, olha o que vai acontecer. Ó. Todas as setas vão estar voltadas para baixo. Porque a minha função está embaixo, logo ela é negativa. Agora, por último, vamos ver esse outro pedaço da função, onde eu marquei aí de amarelo. Vou agora ver o meu intervalo. O intervalo vai do x2 até o mais infinito. Esse intervalo que eu marquei de rosa, se você puxar algumas setas desse intervalo em direção à função, olha o que vai acontecer. Ó. Todas elas vão estar para cima, porque nesse intervalo a minha função ela é positiva. Então, nesse gráfico que está na tela, eu tenho dois intervalos onde a função é positiva. O intervalo que vai do menos infinito até o x1 e o intervalo que vai do x2 até o mais infinito. Nesses intervalos, a minha função é positiva. E no intervalo que vai do x1 até o x2, aí a minha função ela é negativa. Agora nós vamos ver raízes ou zero da função. Observe aí na tela que eu tenho um gráfico onde ele traz pouquíssimas informações. Eu tenho apenas o eixo x, o eixo y e essa linha de vermelho, que é justamente a minha função. Observa quantas vezes essa linha aí que está de vermelho, ela passa pelo eixo x. Ó, ela passa ali e passa ali. Justamente nesses pontos onde a minha função corta o eixo x, ali está as minhas raízes. Então, nessa situação, eu tenho 3 raízes. Quem são essas raízes? Nesse gráfico não dá para a gente visualizar, que é justamente a parte do eixo x onde o ponto está em cima. Agora eu vou apresentar um outro gráfico onde nós vamos estar visualizando isso. Só que nós sabemos que cada ponto é formado por um par ordenado x e y, que são as suas coordenadas. E agora nós vamos identificar as coordenadas deste gráfico que está na tela.
O que me interessa é justamente aquele ponto ali, porque é onde a minha função está cortando o eixo x, e aquele ponto ali, onde a minha função está cortando o eixo x. Esses pontos, eles são formados pelo um par ordenado x, y. E agora nós vamos identificar quem é o x e quem é o y, e vamos identificar quem é a raiz. Olha aí na tela. Esse estudo das raízes também é chamado de estudo do zero da função. Por quê? Porque é justamente o valor que o x assume para que o y possa ter como resultado o zero. Então, eu já sei que o meu y aí vai ser zero. Então, eu vou colocar, ó, no lugar do y, eu vou botar zero. O zero eu já coloquei. Vou agora achar o x. Olha para o meu gráfico. Ó. O x é justamente o π sobre 2. Então, a raiz dessa função aí, a primeira raiz que está no meu ponto A, é π sobre 2. Agora eu vou achar a minha segunda raiz. A segunda raiz está no meu ponto B. O y eu já conheço, que é igual a zero. E agora eu vou achar o x, que é justamente a minha raiz. Observe aí na tela. Ó. Ali é o meu x, 3π sobre 2. Pronto, já achei o meu x, que é justamente a minha raiz, e eu já sei que o y é zero. Então, as minhas raízes dessa função é π sobre 2, a primeira raiz do ponto A, e 3π sobre 2, que é a minha segunda raiz do ponto B. Vamos agora ver um outro gráfico para a gente poder reforçar esse conteúdo. Primeira coisa que eu vou achar são os pontos, onde estão as minhas raízes. Eu tenho ali aquele ponto, que já chamei ele de ponto A. O próximo ponto, chamei ele de ponto B. E o próximo ponto, que chamei ele de ponto C. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar em forma de par ordenado para identificar o x e o y. O primeiro ponto vai ser o ponto A. O meu ponto A, ele é formado por x igual a zero e y igual a zero, porque esse ponto ele está na minha origem. Então, se eu substituir o x por zero, ele vai me ter como resposta no y o zero também. O primeiro ponto já identificamos as coordenadas. Vamos agora para o segundo ponto. O meu x é 2. O y sempre vai ser zero, porque esse ponto é um ponto de raiz. Então, a minha raiz é o 2 e o y vai ser zero. E o terceiro ponto, eu tenho o x igual a 4 e o y novamente vai ser zero. Quem são as raízes desse gráfico? As raízes são os x desses pontos. Então, eu tenho a primeira raiz 0, a segunda raiz 2 e a terceira raiz 4. Chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm aprendido com esse material, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe um like, compartilhe, para que nós possamos alcançar mais pessoas. Bons estudos para todos e até a nossa próxima aula.